Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, livro do Neil Walsh. Esse livro ele diz que é o diálogo que vai mudar a nossa vida, mas ele diz que para isso a gente tem que estar de mente aberta, a gente tem que estar pronto para entender o que ele está dizendo aqui, porque esse Deus que ele está respondendo as perguntas dele aqui não é um Deus que julga, não é um Deus vingativo, não é um Deus que pune, e sim um Deus que dá oportunidade para todo mundo voltar para Ele. Esse Deus, ele diz aqui, Deus diz aqui que Ele não se importa como é que a pessoa está vivendo a vida dela, por isso Ele nos deu livre-arbítrio, porque Ele tem certeza absoluta que todos voltarão para Ele. Então Ele não se preocupa com o processo, porque Ele sabe que o resultado é só pode ser. Ele disse aqui também no vídeo anterior que ele não pode ser evitado, ele é inevitável. Voltar para Deus é inevitável para todos nós, porque somos todos criação dele, todos animados pela centelha divina. E aí nós estamos no 7º capítulo do livro e Deus estava falando aqui, respondendo o Neil Walsh, conversando com o Neil Walsh, porque o Neil Walsh disse que é muito difícil a pessoa estar se dedicando à espiritualidade, estar sendo espiritualista, quando ela tem problemas bem mais tangentes, problemas bem mais materiais, como ele que é um pai de família, tem filhos para criar, tem uma família para sustentar, tem contas para pagar, que não dava muito para ele estar ali então buscando encontrar o espaço filosófico sublime dele. Ele disse que parece que era o modo menos provável de resolver todos esses problemas materiais. E aí Deus está aqui conversando com ele, mostrando que talvez não seja exatamente assim, porque Deus disse a ele que assim que ele estiver no espaço de Deus, ele saberia e compreenderia que tudo que está experimentando agora é transitório, e que é ali nesse espaço que ele encontra a paz de espírito, que ele encontraria a paz de espírito, que o daria ideias, e ideias podem ser transformadas em dinheiro. E aí ele diz também que o espaço de Deus é onde a gente se realiza, e que esse é o único objetivo da nossa alma. E aí no último vídeo ele terminou assim: minha lei é de causa e efeito, não de veremos. Você pode ter tudo que escolher, mesmo antes de pedir eu lhe darei. Acredita nisso? E aí foi assim que a gente terminou o vídeo anterior, porque ele estava falando, o Neil Walsh estava dizendo que talvez ele tenha problemas que não possa ser resolvido, porque talvez tenha alguma prova que, como ali ele aprendeu ali na teologia, na qual ele foi ensinado, nos dogmas religiosos dele, que a gente tem que passar por provas para agradar a Deus, a gente tem que sofrer para agradar a Deus. Então e aí Deus disse: talvez agora seja uma boa hora para lembrar mais uma vez de como eu interajo com você, porque você acha que isso depende do meu desejo, e eu lhe digo que depende do seu. E depois ele fala ali da lei da causa e efeito. E aí ele continua, o Neil Walsh diz: não, desculpe-me, vi muitas orações deixarem de ser atendidas. Aí o Neil Walsh continuou: não, isso não pode ser possível, porque eu vi muita gente rezar e não consegui. Aí Deus responde: não se desculpe, apenas fique sempre com a verdade. A verdade da sua experiência eu entendo, admiro e aprovo isso. Então, o Neil Walsh respondeu porque Deus perguntou ali para ele: você acredita nisso? E ele disse: não, desculpe-me, porque eu vi muitas orações não deixarem de ser atendidas. E Deus disse: não precisa se desculpar, não me ofendo, apenas fique sempre com a verdade da sua experiência. E o Neil Walsh diz: ótimo, porque eu não acredito que posso ter tudo que pedir. Em minha vida não tem sido assim. De fato, raramente meus pedidos são atendidos. Quando isso acontece, acho que tive uma sorte danada. E aí o Neil Walsh aproveita: cara, eu tô aqui de frente com ele, eu vou reclamar mesmo, tá? Não acredito não que eu posso ter tudo o que pedir. Mas comigo não acontece. Vamos ver como é que Deus agora foi colocado numa saia justa, né? Vamos ver como é que ele vai sair. Aí Deus diz: essa é uma escolha de palavras interessante. Parece que você tem uma opção. Em sua vida pode ter uma sorte danada ou abençoada.
Eu preferiria que tivesse uma sorte abençoada, mas é claro que nunca interferirei em suas decisões. E aí Deus, inteligente como ele é, mandou de novo a bola ali para o campo do New Wash, olha, porque ele está falando que ele não acredita que ele possa ter tudo que ele pedir. E aí Deus dizendo, olha, só depende de você, em outras palavras. A sua sorte pode ser abençoada ou danada. Eu gostaria que fosse abençoada, mas não posso interferir porque você tem livre-arbítrio. E é claro, por isso nunca interferiria nas suas decisões. Então, se você tem a sorte danada de não receber aquilo que você pediu, acredito que é isso que Deus está dizendo. Dá uma olhadinha em como é que está, começar ali, em que frequência você está vibrando. O livro Peça Ser Atendido, dos Abrahams, psicografado pela Esther Hicks, ele fala exatamente disso. Eu lhe digo, e eu deixo aqui se você quiser ver, tá bom? Porque eles dizem que todos os nossos pedidos são respondidos, que a gente só não recebe porque a gente não sabe receber, porque a gente fica vibrando na frequência da falta daquilo que a gente deseja e não na alegria de saber que a gente já tem. E aí Deus continua. Eu lhe digo que você sempre tem aquilo que cria e está sempre criando. Eu não julgo aquilo que você cria, simplesmente lhe dou o poder de criar mais, sempre mais. Se você não gostar do que acabou de criar, escolha novamente. Meu dever como Deus é dar-lhe sempre essa oportunidade. Ou seja, Deus dá a oportunidade de criar. E eu acredito que aqui entra também quantas vezes a gente precisa, a gente volta. Então, dá a oportunidade de criar. Mas aí, cabe a gente mudar a forma como a gente está criando. E ele continua. Agora você está me dizendo que nem sempre teve o que quis. Mas eu estou aqui para lhe dizer que constantemente teve o que escolheu. Então eu acredito que a gente escolhe, às vezes até impensadamente, às vezes até inconscientemente. Por isso que não é o que a gente quer. Sua vida é continuamente um resultado de seus pensamentos em relação a ela, inclusive do seu pensamento obviamente criativo, de que raramente tem o que quer. Ai, olha ele dizendo, até esse pensamento ali do New Wash, ele está dizendo, eu nunca recebo, não consigo, o que eu peço raramente eu tenho. Então até esse pensamento está criando, ó, ele acabou de falar, de fato raramente meus pedidos são atendidos. E aí Deus dizendo, você cria o tempo todo, você cria, eu só te dou a oportunidade de criar. Inclusive o seu pensamento obviamente criativo de que raramente tem o que quer. Então se você acredita, você pensa que você não tem, não recebe nada que você pede, o que Deus pode fazer? Você tem que continuar criando isso, não recebendo nada do que você pede. Agora você se vê como uma vítima da situação, é Deus que continua, de perder seu emprego. Contudo, a verdade é que não mais escolheu esse emprego. Parou de acordar de manhã antigozando o dia e começou a acordar com medo. Parou de se sentir feliz com seu trabalho e começou a não gostar do que fazia. Até mesmo começou a fantasiar que tinha outra atividade. Você acha que isso não significa nada? Não entende bem o seu poder. Eu lhe digo que sua vida resulta das suas intenções em relação a ela. E qual é a sua intenção agora? Pretende provar a sua teoria de que a vida raramente lhe dá o que quer? Ou pretende mostrar quem você realmente é e quem eu sou? Aí Deus mostrando que ele não é colocado contra a parede, voltou tudo ali agora, vamos ver o que é que o New Wash vai dizer. Porque ele mostrando ali, além de pensamentos, são palavras e ação. Se eu estou com medo de perder meu emprego, então é aquela coisa, aquilo que eu mais temi que me aconteceu. Por que eu parei de antigozar, levantar cedo e me preparar e ir super feliz e dar o meu melhor no meu trabalho? Aí eu comecei a ser negligente, aí eu começo, se eu inconscientemente eu sei, ó, não estou fazendo o meu melhor, então vai aparecer outra pessoa para pegar o meu lugar. Então é mais ou menos o que Deus está dizendo aqui, não é? E aí vamos ver o que New Wash diz. Eu me sinto envergonhado, constrangido. E aí Deus diz, de que adianta isso? Por que simplesmente não reconhece a verdade quando a ouve e a aceita?
Não há necessidade de recriminar-se, apenas observe o que tem escolhido e escolha novamente. Ou seja, não é aquela coisa de precisar agora pegar aquele chicotezinho ali, tirar a camisa e ficar se chicoteando. Não, é só pensar, olha, estava fazendo desse jeito, olha o alerta, muito obrigada, cara, eu vou fazer diferente, vou escolher diferente agora. Vou escolher continuar confiando, dando o meu melhor no meu trabalho, acordando com uma maior vontade de trabalhar, que assim com certeza o emprego é meu, não preciso temer perder. Falando aqui do exemplo que Deus está dando. E aí o Neil Walsh diz, mas por que estou sempre pronto para escolher o que é negativo? E por que depois eu me culpo por isso? Isso super legal, é uma coisa que ele pegou e eu acho que muitos de nós, eu pelo menos me encaixo aí nesse. Aí vamos ver o que Deus vai dizer. O que mais pode esperar? Desde muito cedo lhe foi dito que você é ruim. Você aceita a ideia de que nasceu com pecado. Sentir-se culpado é uma reação que aprendeu a ter. Disseram-lhe para sentir-se culpado por atitudes que tomou antes mesmo de ter feito algo. Ensinaram-lhe que deveria envergonhar-se por não ter nascido perfeito. Esse suposto estado de imperfeição na qual dizem que você veio ao mundo é que a sua religião tem o desplante de chamar de pecado original. Então Deus aqui descrevendo tudo que eu aprendi, que eu me foi mostrado, me fizeram acreditar enquanto eu segui uma religião. E aí ele continua. E é pecado original, mas não seu. É o primeiro pecado cometido contra você por um mundo que não sabe coisa alguma sobre Deus e acha que ele iria ou poderia criar algo imperfeito. Perfeito, né, gente? Se a gente acredita nisso, é porque o nosso Deus não é perfeito. Aí é aquele Deus que me foi apresentado, aquele Deus que julga, que pune, que está lá longe. Porque ele não é perfeito, então ele criaria gente imperfeita, claro. Mas aí esse Deus aqui que é perfeito, ele cria só seres perfeitos. Algumas de suas religiões criaram teologias em torno dessa interpretação errônea. E trata-se literalmente disso, uma interpretação errônea. Porque tudo que eu concebo, tudo a que dou vida é perfeito, um reflexo perfeito da própria perfeição, criada à minha imagem e semelhança. Porém, para justificar a ideia de um Deus punitivo, suas religiões precisaram criar algo que me irritasse, a fim de que até mesmo as pessoas que levam vidas exemplares tenham de ser salvas. Aí então, pronto. É por isso que a religião inventou, de acordo com Deus. Como tudo é perfeito, criado à imagem de semelhança de Deus, e se Deus é perfeito, ele não pode animar seres imperfeitos. E aí, isso eu não estou dizendo a forma como ele criou, e depois ele nos deixou ali, a gente vai se sujando, digamos, com as nossas escolhas que a gente faz aqui. Mas nós somos, essencialmente, na essência, nós somos seres infinitos, divinos, eternos, perfeitos. E aí, então, ele diz que é por isso que eles teriam que criar alguma coisa que irritasse Deus, porque assim todo mundo teria alguma coisa para ser salva, porque alguns vão ser salvos, outros não. De acordo com os dogmas religiosos, claro. Se elas não tiverem de ser salvas de si mesmas, terão de ser de sua própria imperfeição inata. Ou seja, se a pessoa estiver vivendo a vida do jeito que está dizendo os dogmas, ela precisa, ainda assim, ela precisa ser salva porque ela é imperfeita, naturalmente ela é imperfeita. Então essas religiões dizem que é melhor você tomar alguma providência a esse respeito, ou irá direto para o inferno. No final, isso pode não acalmar um Deus misterioso, vingativo e irracível, mas dá origem a religiões misteriosas, vingativas e irracíveis. Dessa forma, as religiões se perpetuam e o poder é concentrado nas mãos de poucos, em vez de nas mãos de muitos. Eu acredito que nem tenha nada para dizer, porque Deus é tão claro aqui, não é? Nossa!
Deus é tão absolutamente claro aqui. Então, se a gente se a gente não seguir os dogmas, a gente tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Se a gente segue, a gente precisa também fazer alguma coisa para ser salvo, porque a gente é imperfeito, a gente é imperfeito. Filhos de um Deus, mas aí ele diz, esse Deus, isso pode não acalmar um Deus misterioso, vingativo e irracível, porém dá origem a religiões desse jeito. E o que é que a gente vê, não é? Que acaba sendo quando a gente tem esse tipo de religião, que só eu vou me salvar, só eu sou boazinha e... Então eu não tenho nenhuma compaixão, eu não entendi nada da mensagem de Jesus Cristo. Eu posso pensar realmente que existe uma contrapartida, um lugar lindo, maravilhoso, com um Deus, apesar de, para esse céu, realmente eu não tenho a menor vontade de ir, onde há um Deus ciumento e irracível, como ele está dizendo, desse jeito. Porém, para quem segue, quem acredita dessa forma, ir para esse céu, então, e sabendo que tem um outro lugar onde aquelas pessoas que não entenderam, só porque não entenderam e continuaram metendo os pés pelas mãos, além de não serem perfeitas naturalmente, ainda não seguiram do jeito que é, e aí elas vão direto para o inferno, como ele está dizendo aqui. Então, essas religiões dizem que é melhor você tomar alguma providência a esse respeito ou irá direto para o inferno. E aí ele continua. É claro que você escolhe constantemente o pensamento menos importante, a ideia mais insignificante, o pior conceito sobre si mesmo, para não falar sobre mim. Aprendeu a fazer isso. E aí ele dizendo que é por isso, então, ele está explicando porque é que o Neil Walsh diz que depois que ele diz que se sentiu envergonhado e constrangido, ele diz, mas porque eu estou sempre pronto para escolher o que é negativo e porque depois eu me culpo por isso. Deus explicou, porque você aprendeu que você é pecador, que você é impuro, que você é imperfeito. E aí o Neil Walsh continua, meu Deus, como eu posso anular esse aprendizado? E Deus responde, é uma boa pergunta, feita à pessoa certa, mostrando que tem senso de humor. Pode anulá-lo lendo e relendo esse livro, repetidamente, até entender todas as passagens, conhecer todas as palavras. Quando você puder citar suas passagens para outras pessoas, lembrar-se de suas frases nos momentos mais difíceis, terá anulado esse aprendizado. Então aqui o Neil Walsh confirmando porque é que ele diz que esse livro é o diálogo que vai mudar a nossa vida e que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Porque é o próprio Deus dizendo, quando ele diz, meu Deus, como eu posso anular todo esse aprendizado que me foi colocado na religião que eu segui, e eu acredito que em todas tem isso, que eu sou imperfeito, que não importa muito o que eu faça e que eu tenho que ficar com muito medo de Deus. Aí ele dizendo, lê esse livro, é o seu mestre, você está pronto, o mestre apareceu. Lê repetidamente até entender todas as passagens. Quando você citar todas as passagens do livro para outras pessoas e lembrar das frases do livro, terá anulado esse aprendizado. E isso está entre aspas, porque na verdade esse aprendizado ele existe aqui, nessa realidade de luz e sombra, onde nós estamos esquecidos de quem nós somos, seres infinitos divinos. E aí o Neil Walsh diz, mas ainda há tantas perguntas que eu quero fazer ao Senhor, tanto que eu quero saber. E Deus diz, de fato, você começou com uma lista enorme de perguntas. Vamos voltar a ela? E aí é assim que tem no 7º capítulo, e aí como Deus disse que vai voltar às perguntas, eu lembro que ali no 3º capítulo, Deus disse para o Neil Walsh, tá bom, vai, fala, desembucha, fala todas as perguntas que você quer saber, já que você tem tantas. E aí ele colocou logo ali 13 perguntas. E a primeira pergunta que Deus estava respondendo era essa, quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? E algum dia a luta vai terminar? E a segunda pergunta é, quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? E aí
Aqui Deus diz, vamos voltar às perguntas, voltar a ela, então ele estava ainda na primeira, e aí aqui no 8º capítulo começa assim: quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos. Então quer dizer que vai passar para a segunda pergunta daquelas 13 que o Neil Walsh colocou ali no 3º capítulo, tá bom? Então Deus passa aqui para um outro setor que é dos relacionamentos. Você vem comigo para ver como é que vai ser? Se você gostou até agora, até esse 7º capítulo, eu deixo todos os outros vídeos aqui, a playlist com todos os outros vídeos desse livro, tá bom? Não foi esse o primeiro vídeo que eu fiz, não. Mas se você gostou, por favor, se você quiser compartilhar, curtir, comentar, muito obrigada. Se você quiser dar uma olhada lá no meu canal, tem outros livros, além dos outros vídeos desse livro, tem muitos outros livros lá. E se você quiser se inscrever, eu te agradeço também. Até o próximo vídeo e espera aí, tchau!